Olá, sejam bem-vindos ao canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça. No vídeo de hoje nós retomamos ou recomeçamos uma série que eu negligenciei muito no canal. É uma série em que eu quero tratar sobre alguns clássicos da literatura que me tocam, que são importantes para mim. E um desses primeiros livros, um livro importante para minha formação como leitor, que eu acho que no Brasil nós estamos tendo poucas pessoas interessadas por leitura. Então, por isso mesmo eu decidi fazer essa série, para quem veja o vídeo se interesse em ler livros clássicos, livros que têm uma substância importante para a cultura mundial em geral. E eu gosto muito da literatura francesa, não é? E entre Victor Hugo e as suas obras, entre Alexander Dumas e suas obras, entre o Marquês de Sade e suas obras, eu decidi pegar uma do próprio Alexander Dumas, que é muito importante para mim como formador, porque foi dos primeiros livros com ensejo sério, com ensejo longo, um livro mais de 1000 páginas que eu consegui ler, que eu tomei contato e me interessei em ler, que eu consegui ler até o fim. Isso também teve com o Tolstói, mas o Tolstói é um tema para outro vídeo. Aqui o tema é literatura francesa, o tema de hoje, e o tema na verdade é literatura, né? E o livro é um livro francês, um livro bastante conhecido que já foi adaptado 1000 vezes para outras áreas do entretenimento, né? É um romance de mistério, um romance de vingança, né? A história clássica de vingança, vamos dizer assim, já criada, a mais clássica, que é o Conde de Monte Cristo. O livro, né, o Conde de Monte Cristo, ele é feito, né, é de autoria de Alexandre Dumas. Ele foi lançado em folhetim entre 1844 e 1846 no Jornal de Debats, inspirado numa história real misturada com eventos históricos e ficção. O romance se tornou um dos maiores clássicos da literatura, conquistando gerações com a sua trama de vingança, justiça e redenção. Foi publicado em 18 volumes, 18 jornais, mas logo foi compilado e traduzido em diversas línguas, inclusive português. Sobre o Alexander Dumas, que ele nasceu em 1802 e morreu, faleceu em 1870, ele foi um dos escritores mais populares da França, junto com Victor Hugo, no final do século XIX. Filho de um general da Revolução Francesa, ele se destacou com narrativas de aventura como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Sua habilidade em misturar fatos e ficção e criar personagens inesquecíveis garantiu seu legado literário. Além de escritor, foi dramaturgo, criador de peças de teatro, jornalista e até publicou um livro de receitas. Agora vamos falar sobre os personagens do livro, dar um escopo ali sobre qual é o papel de cada personagem, do livro em si. Como primeiro personagem nós temos o Edmond Dantès, que também assume a persona do Conde de Monte Cristo, que é um marinheiro, da marinha francesa, de baixo ranking, de baixo clero, inocente, puro, que confia nos amigos, e ele sofre uma traição grande do seu melhor amigo, e se torna um vingador meticuloso. Dantès é o coração da trama. Traído e preso injustamente, ele renasce como o poderoso Conde de Monte Cristo, planejando a queda de seus inimigos. Que na prisão ele conhece um abade que revela que tem um tesouro numa ilha. Ao escapar da prisão, o Edmond Dantès ele consegue escapar da prisão, ele vai atrás desse tesouro, enquanto esse tesouro se transforma, repersona, se ressignifica como Conde de Monte Cristo, assumindo outra identidade, e aí ele pode se vingar daqueles que o traíram, seus ex-amigos. Aí tem a Mercedes, que é o amor do Edmund. Acaba se casando com Fernand, que é outro amigo que traiu o Edmund. Sua trajetória é marcada pela dor e pela esperança, porque ela ama o Edmund e espera que ele esteja vivo e volte para, resgatá-la, já que ela casou naquele tempo por uma simples posição social para ajudar a sua família, que era pobre. Ferdinand de Mondrego,
principal traidor de Edmund, o seu ex-amigo, ele se torna o Conde de Morcerf. Sua ambição e traição o levam à ruína. Então temos a ascensão do Edmund e a queda do Ferdinand. Então é uma balança. Primeiro o Ferdinand ascende socialmente, o Edmundo cai, depois ao contrário acontece. Então por isso que tem essa dualidade interessante na trama, né? Aí tem o Danglars, que é outra pessoa que ajuda a trair o Edmund. Invejoso e ganancioso, ajuda a incriminar Edmund. Seu destino é a decadência financeira, outra queda. Gerard de Villefort, promotor que condena Edmund para proteger sua reputação. Sua família é destruída pela vingança de Monte Cristo. Então é um conluio de uma família rica, das pessoas ricas, que querem, né, o Fernand quer, né, conquistar aí a Mercedes, porque a Mercedes é muito linda, é a menina mais bonita ali da região. Só que ela tá casada com o Edmund, tá, não casada, né, tá comprometida com o Edmund, né? Só que o Edmund é pobretão e ele é rico, e ele não consegue entender por que o dinheiro não compra o amor da Mercedes. Então ele vê o Edmund, né, como o principal obstáculo para ter ali seu desejo, né? Então ele tira da jogada, mas aí o Edmundo renasce, ressurge e dá o troco, né? Aí tem o Abade Faria, que é o companheiro de cela do Edmundo, que ensina habilidades e revela o tesouro da ilha de Monte Cristo, que ele achou na expedição porque ele era da Marinha Francesa e a Marinha Francesa colonizou a ilha e ele escondeu o tesouro lá. Só que como ele estava velho demais para sair, ele se afeiçoou a Edmundo, né? Se tornou amigo dele, ouviu a história do Edmundo e decidiu passar o tesouro para frente, para ter alguma utilidade. Agora nós vamos falar sobre a temática da obra, né? O romance ele aborda temas universais e complexos. Aborda a vingança, que é o motor da narrativa. Edmund elabora um plano minucioso para punir os responsáveis pela sua desgraça. Aborda a justiça e a injustiça. Explora o sistema judicial e a corrupção, que é uma crítica que o Alexander Dumas faz à época e se transforma em um meandro do romance, mostrando o quanto a justiça pode ser manipulada. A redenção e o perdão, né? O Dumas era religioso, então ele tem esses temas importantes para ele. Mesmo consumido pela vingança, Edmund aprende o valor do perdão. No final, né? Quando ele já realizou o plano que ele se arrepende. Poder e dinheiro, né? Como a fortuna transforma e expõe o caráter verdadeiro do personagem, que é outra crítica à burguesia nascente que o Alexander Dumas faz, né? Transmutada no romance, né? No aspecto do romance. Identidade e transformação. A metamorfose de Edmund em Conde de Monte Cristo mostra o impacto dos traumas e da resiliência. Então as críticas ali do Dumas na obra A Sociedade Francesa ali é a sociedade de aparência dos nobres e da burguesia, e também ao sistema de justiça e injustiça dos nobres sobre as pessoas mais comuns. Aqui é um romance liberal, né? Romance crítico liberal, clássico francês, iluminista, apoiado pelas filosofias iluministas da época também, que o Alexander Dumas tinha contato. Então, agora a gente pode, já falando de filosofia, já que falamos, né, de filosofia iluminista, né, nós podemos partir para uma análise filosófica rapidinha da obra. Os temas filosóficos da obra que a gente encontra é justamente essa crítica iluminista para com a burguesia, para com a riqueza, para com a ambição desmedida, né? Bem grega mesmo esse conceito desmedida, fora de medida, fora do meio termo, né? Exagerado. E também o criticar uma justiça, né? Uma justiça retributiva, né? Que era a justiça empregada na época. É a justiça que é baseada na lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente, dedo por dedo. Se roubar, eu corto sua mão. Se ver a minha mulher e desejá-la, eu corto seus olhos. Se falar mal de mim, eu corto sua língua.
né, que era uma coisa muito ainda medieval na época, que ainda tinha resquícios e que estava sendo transformada pela justiça distributiva, que é a antítese da retributiva, né? Que vem a palavra retributiva, né? Vem de retribuição, né? O que você faz para mim, eu faço para você na mesma medida. A distributiva vem de distribuir a pena e suavizá-la para que o criminoso aprenda com o erro e se arrependa, né? Que é um conceito iluminista, não da Idade Média, né? Aí tem o estoicismo, né? Que na prisão o Edmund aprende a resiliência e o controle das emoções, adotando uma postura fria e calma, meticulosa. Se vocês lembrarem, o primeiro vídeo do canal ainda era com voz robótica, né? Com a inteligência artificial. Eu fiz um pequeno vídeo sobre o iluminismo, né? E aí eu expus, né, os principais conceitos, né? O conceito da resiliência do iluminismo está exposto nesse vídeo. Vou até recomendar aí no card em cima o primeiro vídeo do canal, que é sobre os conceitos iluministas. Aí você entende os conceitos estoicistas, perdão. Aí você entende a resiliência, sempre esperar ali, não no sentido pessimista, né, mas sempre se preparar para o pior, né? Sempre estar pronto para ser atingido por uma surpresa, né? Estar preparado para surpresas, não ser surpreendido, não se abalar caso sua vida dê errado, né? E é isso que o Edmund, né, performa ali. Ele, ao conhecer o Abade Faria, não se abala, né? Aprende com ele a não se abalar, a persistir e a buscar a sua liberdade e, por um lado negativo, né, a sua vingança. Aí tem a moralidade e o perdão. No fim, ele percebe que apenas o perdão traz a paz verdadeira, tocando em os conceitos cristãos de misericórdia. Como eu disse, Alexander Dumas era religioso e nesta época, né, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o perdão estava muito em voga na Suma Teológica, na Cidade dos Homens. O próprio Rousseau, né, nas Confissões, fala bastante de perdão, né, em que a igreja ela percebe que está em declínio, né, e ela passa a se focar muito mais nas escrituras, né, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, do que em ditar a moralidade. E ela foca bastante, ainda poderosa pelo seu status, né, apesar de abalada pela ciência, né, pelo domínio incipiente da ciência, ela ainda foca bastante no perdão, no arrependimento, que é o que acontece com Jesus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Ele reforça a união que Deus, seu Pai, tem, né, com a humanidade depois do dilúvio, e reforça também ali o perdão. E como Dantes e o próprio Alexander Dumas eram católicos, eles trazem essa espiritualização do conceito de perdão para a obra. Aí tem o determinismo versus o livre-arbítrio, que era um debate importante ali da época nascente do iluminismo, né? Que a obra ela explica o quanto os personagens controlam seu destino e como o excesso de poder pode levar à queda. Poder já corrompe, né? Poder demais corrompe absolutamente, Lord Acton, o filósofo, dizia. E aqui é o tema desta obra, né? Poder corrompeu tanto o Fernand, o conde de Morcerf, quanto corrompe ali quando é a vez do Edmund tomar parte no poder. Ele fica muito seduzido, ele não sabe parar a vingança, né? Ele não para a vingança, a não ser uma coisa muito grave que acontece que vocês vão ler, mas ele não quer parar a vingança. No começo você até pensa que ele é justo na vingança, mas aí ele vai piorando a vingança, vai se tornando sádico, e aí você começa a duvidar do heroísmo do personagem, que é uma quebra que o Alexander Dumas faz muito bem. Ele quebra. Você pensa que o Edmund vai ser um herói, vai se reabilitar, vai se vingar, vai ser um herói, e vai parar por ali. Mas ele não para, ele acaba se tornando o vilão da própria vida. Ele assume o papel que era do
Fernand, né? O que é interessante. Aí o humanismo e o existencialismo, que é a transformação de Edmund mostra sua busca por propósito e a superação das limitações sociais e pessoais. E também mostra o conceito da máscara, né? Porque como Edmund, ele não podia fazer nada, porque não tinha posses, não tinha moral, não tinha ensejo, não era conhecido na sociedade. Mas a partir que ele volta como charmoso, o distante Conde de Monte Cristo, dono do tesouro inestimável, aí a sociedade da aparência o abraça, né, como membro participante dela. Então a hipocrisia da sociedade francesa à época, né, da própria sociedade francesa à época, né, da burguesia, dos nobres, está ali plantada neste conceito, né, que quando Edmund não era nada, ele era mal falado, mal visto, né, ele foi traído, mas quando ele se tornou o Conde de Monte Cristo, ele foi abraçado. E é um tema atual. Quantas pessoas não, né, não se estabilizam com dinheiro, mas quando perde tudo, perdem os amigos, perdem a família, perdem as coisas e perdem as pessoas que importam para ele. É um tema atual. Até hoje isso acontece. Sempre tem aquela piada, né? Ah, se o Neymar não fosse o Neymar, fosse outra pessoa, ele não seria o que seria. Então essa piada toca justamente nesse tema, né? Será que Neymar teria tantas mulheres se fosse tantas mulheres e tantos amigos se fosse pobre? Não saberemos. Ou talvez saberemos se ele perdesse tudo, né? Mas aqui diz que não, né? Diz que a sociedade é hipócrita, né? E se focaria muito mais no homem rico, né? Trata muito mais bem, melhor tratado o homem de posses do que o homem pobre, né? O homem que não tem nada. Ele tem muito mais oportunidades. Então, critica a sociedade, critica a desigualdade social da justiça, tanto da justiça como do dia a dia, da convivência entre seres humanos. Conde de Monte Cristo é um livro, né? Como ficou claro aqui, mas como eu disse no começo do vídeo, ele não só é um livro, como também foi adaptado várias vezes para outras áreas do entretenimento. Adaptações mais interessantes são sobre os filmes, né? E a mais interessante para mim é o anime japonês, que tem sobre o Conde de Monte Cristo, que conta a história do livro de forma resumida. São 25 capítulos, como o anime normalmente tem, e conta a história do Conde de Monte Cristo da visão do Fernand, né? E é interessante você ver que o livro conta a versão do Edmund, mas também conta a versão do Fernand. Também os mesmos temas, como ele se arrepende, como ele tem uma vida difícil com a Mercedes, que não quer ser mulher dele, como ele vê a chegada do Conde de Monte Cristo, como ele demora a perceber que o Conde de Monte Cristo é o Edmund, né? E quando ele percebe o que ele faz. Então é bem interessante essa adaptação japonesa, né? Em formato de animação, anime japonês, que fizeram. O nome do anime chama Ganketsu The Count of Monte Cristo, que veio em 2004. Essa história é um troca, né? O personagem tem essa dualidade, o Edmund não desaparece na trama, mas fica trocando Edmund e Fernand. E ele é mais sci-fi, é mais coisa de japonês, né? Porque o japonês, ele não ia fazer uma história que passa na França, sendo que ele pode fazer uma história que tem robôs e naves espaciais e tratar do mesmo assunto. Acho que é a preferência do público japonês. E tem os filmes, inclusive que lançou recentemente, francês de 2023, que eu não vi, mas dizem que é muito bom. Quando eu ver, talvez eu traga aqui pro canal para complementar esse vídeo aqui. E no mais é isso, então. Apresentei aqui para vocês o Conde de Monte Cristo, um romance, né? Um livro que é importante para mim. Espero que vocês leiam e comentem o que achou aí embaixo sobre o livro, se aprova a recomendação, se você já leu, diga o que achou do livro, né? E não deixe de comentar, porque isso ajuda o canal. Não deixe de curtir também, né? Porque curtindo o YouTube sabe que o canal é relevante e faz um conteúdo relevante para a plataforma e para as pessoas. Compartilhe também, caso você tenha amigos que se interessem por literatura. E
Vamos seguindo o projeto do canal. É um novo ano, esse é o segundo, terceiro vídeo do ano. E espero que venham muitos mais. Obrigado pela audiência, pela paciência e por ficar comigo durante esse tempo do vídeo. Vejo você numa próxima viagem. Tchau, um abraço.